R$10. A aposentadoria por idade, que é a mais difícil, é 70% mais 1% a cada ano de contribuição. 70% mais 1% a cada ano de contribuição. Exemplo. Gente, inclusive tivemos essa pergunta, né, da carência. No mínimo 15 anos, não é isso, a carência? Então, o valor menor da aposentadoria por idade será 85%. 15 anos, 15%, mais 70%. Os outros benefícios, 100%. Agora, um tema fundamental é o chamado fator previdenciário. Para calcular os benefícios, ainda temos o fator previdenciário. Anotem os elementos, vamos abordar os elementos do fator previdenciário. Idade, contribuição, expectativa de vida. Idade, contribuição, expectativa de vida. Agora eu brinco um pouco para que nós tenhamos condição de assimilar esse conteúdo. Gente, o fator previdenciário do homem é diferente das mulheres, homem da mulher. Por quê? As mulheres contribuem menos, se aposentam antes e vivem mais. Gente, por razões que ninguém sabe quais são, as mulheres vivem muito mais que os homens. Agora, por uma compensação pela dupla e até tripla jornada que as mulheres têm, o legislador resolveu colocar para as mulheres uma regra de aposentadoria mais benéfica que o homem. Ou seja, ela se aposenta antes e contribui menos. O nosso próximo tópico será reajustamento, que eu vou falar de forma rápida, porque é um tema que se nós podemos resumi-lo e resolver a principal angústia. A angústia principal do segurado é saber por que eu não recebo em número de salários mínimos. Aí vem uma resposta técnica, simples em termos técnicos, mas difícil em termos pessoais. Não há direito adquirido a receber em número de salários mínimos. Não há direito adquirido a receber em número de salários mínimos. Então, o senhor, a senhora, parente do senhor, da senhora, um amigo, pega a carta de concessão do INSS, verifica escrito 5,76 salários mínimos. Pega a calculadora, multiplica, acha mais de R$2.000, olha o contra-cheque e verifica R$800. Não consegue entender. A explicação jurídica é: a forma de reajustamento não é o salário mínimo, é um índice anual que é criado por lei. Gente, o salário mínimo, ele tem sido reajustado acima da inflação. Você pode perguntar, mas Farag, quer dizer então que daqui a pouco todo mundo vai receber um salário mínimo? Eu não diria isso, mas cada vez menos nós vamos receber menos números de salários mínimos. Cada vez que aumenta o salário mínimo, você está recebendo menos. Por quê? Com certeza você não teve aumento proporcional ao salário mínimo. Então, esse tema é um tema complicado na prática. Feito isso, vamos começar já a discutir os temas da nossa próxima aula. Eu queria passar para vocês um VT, para nós pegarmos e termos uma motivação ainda maior de uma sensibilidade da importância da Previdência Social, qualquer que seja a sua ou a minha ou a nossa profissão. Vamos ver esse VT que realmente ele explica com imagens qual a importância da Previdência Social. No país do futebol, a paixão nacional leva milhares de pessoas aos estádios.
Na maioria das vezes, o gosto pelo esporte começa ainda na infância e, em alguns casos, o que era apenas brincadeira de criança vira profissão de adulto. Mas a vida de atleta não é assim tão cheia de vitórias. A profissão é considerada de alto risco físico e, para manter o nível, é preciso muito esforço. O atleta, como está sempre no limite da parte física e principalmente a parte emocional, que age muito também no corpo, na parte física, então ele está exposto a qualquer tipo de lesão, principalmente a nível muscular e a nível articular. São as principais lesões ocorridas no futebol. Apesar de toda a preparação física, uma lesão pode levar a um fim prematuro da carreira. Foi o que aconteceu com o ex-jogador de futebol do Cruzeiro e da seleção brasileira. O atleta sofreu uma grave lesão aos 22 anos de idade e, como não conseguiu mais jogar com o mesmo rendimento, foi obrigado a encerrar a carreira com apenas 30 anos. Como ainda sofre sequelas da lesão, ele recorreu à justiça para conseguir o auxílio acidente. O Tribunal de Justiça Mineiro atendeu o pedido por considerar que o atleta se machucou no exercício da função. O que é necessário verificar é se a sequela do acidente ainda está presente. Então, isso é uma questão médica. O laudo médico atestando que ainda está presente a sequela do acidente, ele tem direito ao benefício. Embora tenha o estatuto próprio, o atleta também é regido pela Previdência Social, como o trabalhador comum. Então, vimos aí, como eu tinha dito, qualquer que seja a sua profissão, nós estamos sujeitos a imprevistos e vamos precisar da Previdência Social. A partir de agora, nós vamos começar a falar sobre cada um dos benefícios previdenciários. Vamos falar um a um de cada um dos benefícios previdenciários. E vamos falar agora sobre salário família. Vamos novamente ver um tape, fazer uma pergunta sobre salário família e a partir dessa pergunta nós vamos trabalhar cada um dos temas. Meu nome é João Evangelista, eu queria saber quem tem direito ao salário família. Então, vamos falar agora sobre salário família, porque no final da segunda aula e a partir da terceira, quarta, concluindo com a quinta aula com previdência privada, nós vamos trabalhar cada um dos benefícios previdenciários. E isso será feito de forma bem detalhada, porque realmente muito mais importante que a teoria é nós conseguirmos aplicar a teoria na prática para solucionar os problemas dos nossos clientes, dos nossos amigos, daqueles que precisam da Previdência Social. Salário família. Tópico número 1 e fundamental no salário família. Pode ser menor que um salário mínimo. Pode ser menor que um salário mínimo. Aí vem uma pergunta capciosa para alguém que queira fazer concurso. Benefício previdenciário pode ser menor que um salário mínimo? Pode. E a tendência é marcar o quê? Não, mas pode. O salário família está em torno de R$21. Volto a falar, não gosto de números exatos porque isso sofre uma mudança permanente. E você consegue saber o valor atual de forma simples. Na sua empresa, pergunte algo de recursos humanos. Está numa dúvida? Entre no site da Previdência. Está numa dúvida? Ligue para o 0800. Ou seja, ele será menor do que um salário mínimo. Segunda, quem paga? Antes de falar quem recebe, acho relevante falar quem paga. Quem paga? A própria empresa. Quem paga? A própria empresa. A empresa paga e, quando da sua contribuição, ela paga, e quando da sua contribuição, ela desconta os valores pagos. Então, quem paga é a própria empresa. E ela abate o valor que está pagando a você. Agora, quem faz jus?
empregados, trabalhadores empregados, trabalhadores avulsos e aposentados. Gente, aposentado aí é uma hipótese que quem vai pagar é diretamente a Previdência Social. Junto com a aposentadoria vem o salário e maternidade. Agora, não é muito comum de acontecer a hipótese por conta dos requisitos para os filhos. Agora, empregado, muito comum ele receber o salário família. Pago pela sua empresa no seu contra-cheque, virá salário, repouso e salário família. Agora, cuidado, o salário família é pago apenas para quem tem baixa renda, segurados de baixa renda. Ou seja, que recebem até aproximadamente R$ 700 por mês. É o valor que a Previdência especifica. Ou seja, todo trabalhador tem direito a salário família? Em relação aos filhos? Não. Esse segurado, ele precisa ter uma remuneração baixa. Agora, requisito dos filhos, que eu sempre brinco, né? Os meninos devem estar vacinados e na escola. Explico melhor. Filhos até 14 anos, inválidos de qualquer idade, com a comprovação da frequência escolar, e do cartão de vacinação. Gente, ficou claro, então, aí, que não é qualquer pessoa. Então, na pergunta, quem tem direito a salário família? Pergunta do telespectador. Empregado, avulso e aposentado. Requisito: um benefício de valor um pouco menor, aproximadamente R$ 700. E que os filhos sejam de até 14 anos, inválido de qualquer idade, estejam vacinados, ou seja, tenham feito a vacinação obrigatória e estejam matriculados na escola. Uma dúvida aqui. Meu nome é Ayrton Magalhães, sou estudante da Forte, e a minha dúvida é o seguinte: nós vemos aí, vinculando pela mídia, os ribeirinhos, e eles muitas vezes não têm essa assistência, não pode ir à escola e também não tem o seu cartão de vacina atualizado. E eles requerem também essa assistência, e como é que pode ser feito isso? Na verdade, essas hipóteses, chamadas hipóteses de exclusão social, no momento, a empresa vai fazer a justificativa. E vai, no caso, pagar o benefício, efetuando a justificativa que aquele dever não foi cumprido por vontade do segurado, e sim por um motivo de caso fortuito ou força maior. Nós fechamos a nossa segunda aula, e voltaremos na próxima aula com auxílio reclusão. Temos, inclusive, VT que fala sobre auxílio reclusão, mas eu faço um resumo do que nós falamos. Falamos sobre carência, que é a quantidade mínima de benefícios para fazer jus, que você pode, em alguns casos, receber, né, o benefício, mesmo sem nunca ter contribuído, que a carência será 0. Em alguns casos, a carência será 10 meses, em outros casos, 12, e como foi feita a pergunta, 180. Então, se você vai ter uma aposentadoria por idade, basta pagar por 15 anos. Não precisa ser contínuo, pode ser intercalado. Então, nós vamos ter aí 180 contribuições. Falamos sobre manutenção e perda da qualidade de segurado, lembrando que é fundamental. Podemos tolerar algum tipo de atraso no pagamento, mas não deixe atrasar a ponto de deixar de ser
filiado à Previdência Social. Gente, é uma segurança para a sua família. Deus livre e guarde, se infelizmente a pessoa falece, a família fica desamparada. Mas se ela mantém a qualidade de segurado, tem pelo menos a pensão para o cônjuge, companheira, companheiro ou filhos. Então, vamos tomar cuidado. Temos vários prazos. Prazos indeterminados, se eu estou em gozo de benefício, 3 meses os conscritos. A dona de casa, 6 meses, né, isso, segurada facultativa. Quem trabalha com a atividade assistencial, né, isso, filantrópica, 6 meses também. E sempre vamos discutir o seguinte, para o trabalhador ser demitido, além de todos os direitos, ainda tem repercussão no campo previdenciário. Falamos do cálculo da Previdência Social, lembrando que nós temos um teto máximo de aproximadamente R$3.000, não importa o que você ganhe, você vai contribuir por 3 mil e vai receber não o último valor, não maior, mas a média. A média. Então, não é o último. Não adianta chegar no final, começar a contribuir muito, porque vai ser uma média. Temos o fator previdenciário, que envolve a idade. Quem se aposenta mais tarde, recebe mais. O tempo de contribuição. Quem contribui mais, recebe mais. Expectativa de vida. Quem tem uma menor expectativa de vida, recebe mais. No caso, os homens. Os homens vivem menos do que as mulheres. E passamos a estudar os benefícios em espécie. Vimos a importância da Previdência Social, qualquer que seja a profissão, até mesmo jogador de futebol, que tinha um futuro promissor, podemos ter um problema. A Previdência protege contra essas sortes, esses azares, essas alhas da vida, esses infortúnios. A gente nunca vai saber que vai ocorrer ou não. A única coisa certa que vai ocorrer, mas ninguém sabe quando, é a morte. Ainda assim, a Previdência protege com a pensão por morte. E passamos a estudar cada um dos benefícios e estudamos o salário família como primeiro benefício, que ele será pago para empregados, avulsos e aposentados com uma renda menor que tenham filhos até 14 anos vacinados e na escola. Nosso tema da próxima aula será cada uma das espécies de benefícios. Vamos iniciar o próximo tema com auxílio reclusão e discutindo inicialmente se eu posso pagar contribuições em atraso para ter direitos. Vamos começar com auxílio reclusão. Lembro, ao final, agradecendo aí a presença dos alunos, a audiência do telespectador, relembrando o e-mail do nosso programa, saberdireito@stf.gov.br, saberdireito@stf.gov.br. Obrigado e até a próxima aula.